Eu me chamo Maicon Santos e no conteúdo de hoje, falando diretamente das Ilhas Phi Phi, aqui na Tailândia, eu quero desvendar uma coisa que pode ser complexa para você, que é a diferença entre agência de viagens, operadora de viagens ou turismo e consolidadora. Então fica comigo nesse vídeo porque eu vou te explicar o que é cada uma dessas empresas e qual que é o papel delas no trade turístico. E eu resolvi parar aqui no meio dessa minha viagem para gravar esse conteúdo e tentar te ajudar explicando qual é a diferença entre essas três empresas: operadora de turismo e viagens, consolidadoras gerais e agências de viagens. Vamos começar pela operadora de turismo. Uma operadora de turismo é toda empresa que entrega e opera um serviço de turismo, como por exemplo, uma companhia aérea, uma companhia de transporte rodoviário, seja ela transporte turístico ou doméstico. Toda empresa que ela opera com os seus próprios recursos, com os seus próprios instrumentos, um serviço de turismo, sem diretamente a terceirização de uma outra empresa, ela é considerada uma operadora de turismo, como companhias aéreas, como empresas que entregam também roteiros personalizados. Resumindo, uma operadora de turismo, ela é responsável por executar o produto ou o serviço que ela vende para o consumidor final. Lembrando que uma operadora de turismo ela pode ser também consolidadora e agência, mas você vai entender melhor essa junção de três modelos de empresa dentro de uma só quando terminar esse vídeo, beleza? Agora que você já entendeu o que é uma operadora, vamos partir para a consolidadora, porque eu acredito que é uma dúvida que muitas pessoas têm, algumas não fazem ideia do que é uma consolidadora e qual é o papel dela dentro do contexto do trade turístico. Uma consolidadora de turismo ela tem um papel um tanto quanto diferente de uma operadora e uma agência. Enquanto a agência e a operadora vende para o consumidor final, para o turista, uma consolidadora ela faz a consolidação de produtos e serviços turísticos para que outras agências e agentes independentes possam vender esse serviço para um turista. Mas, Maicon, por que esses agentes e essas agências precisam de uma consolidadora? Por que eles mesmos não podem vender diretamente da operadora? Vamos lá. Assim como todos os mercados, o mercado de turismo também tem a sua legislação, tem as suas regras. E a consolidadora, ela tem o papel de colocar todos aqueles produtos, todo aquele ato de negociação comercial dentro das regras. Enquanto uma agência ou um agente precisaria de inúmeras licenças e inúmeras escrituras, digamos assim, para poder revender aqueles serviços, sendo assim, uma consolidadora tem o papel de fazer o intermédio entre todos esses recursos legais. Dessa forma, um agente ou uma agência não precisa, por exemplo, ser um associado da IATA para poder emitir uma passagem aérea ou também vender outro produto turístico. Uma consolidadora é uma empresa B2B, ela fornece produtos para empresas venderem para pessoas. Ok, agora que você já entendeu o que é uma operadora, o que é uma consolidadora, o que é uma agência de viagens? Eu acho que essa é a resposta mais fácil, talvez você saiba por ser um agente de viagens ou por ter a sua própria agência. A agência de viagem, ela é basicamente uma intermediadora entre uma empresa operadora e um turista. Então, a agência, ela basicamente revende produtos de outras empresas para o turista. Mas, Maicon, isso significa que uma agência não pode operar o seu próprio serviço de turismo? Se ela for denominada como uma agência, ela precisa ter licenças de operação para poder, por exemplo, organizar uma excursão com o seu próprio veículo. E tem uma outra coisa que é importante você saber: existem dois tipos de excursões, tá? Existe a excursão que você só pode fazer como operadora e existe a excursão ou viagem em grupo que você pode fazer como uma agência. Por exemplo, se você tem a sua própria frota de veículos, tem o seu próprio ônibus, a sua própria van, o seu próprio
próprio carro de passeio, para que você possa usar esses recursos que é seu, da sua empresa, para operar um serviço de turismo, você precisa ser, sim, uma operadora, porque você está usando os recursos da sua empresa. Dessa forma, esse exercício ele é enxergado como uma operação de turismo. Agora, digamos que você não tenha frota e você terceiriza o aluguel de um ônibus, que é uma operadora de fretamento de serviço turístico. Dessa forma, você não está operando um serviço, você está agenciando. Ah, Michael, mas eu estou vendendo aquele serviço e eu estou operando ele, né? O produto é meu, eu não estou vendendo para outra empresa. Ok, você não está vendendo para outra empresa, mas toda a negociação que permeia esse trabalho, ela é baseada no agenciamento, porque você está agenciando, você está alugando o ônibus e vendendo as poltronas desse ônibus, mas quem vai operar, na verdade, não é diretamente você ou os recursos que você tem na sua empresa, porque o veículo não é seu, o guia de turismo que você está contratando para fazer essa viagem, ele não é um funcionário da sua empresa. Dessa forma, tudo que está sendo entregue ao turista está sendo agenciado através da sua negociação. Então você consegue ganhar o seu lucro em cima dessa negociação, o cliente consegue receber o serviço dele e a operadora também tirar a parte dela. Então esses são os papéis dessas três empresas. A operadora, ela basicamente executa, entrega o serviço de turismo com os seus próprios recursos, com a sua própria equipe, e a agência tem o papel de vender isso para o turista, e a consolidadora colocar as coisas nos eixos para que o agente possa vender os serviços daquelas empresas. E a interação comercial dessas três empresas funciona da seguinte forma. A operadora, ela tem o papel de operar, entregar o serviço para o cliente e também vender diretamente para o cliente, assim como ela também pode fornecer esses produtos para que agentes e agências também possam vender para o turista. A consolidadora, ela não vende para o turista, ela apenas fornece para agentes. Sendo assim, você vende os serviços dessa consolidadora para o seu cliente e ganha ali uma remuneração em cima daquele preço. E talvez agora você esteja se questionando, Maicon, se uma operadora ela também fornece os serviços dela para eu vender, por que eu preciso da consolidadora? É aí que entra o X da questão. Eu vou te dar dois exemplos de operadoras. Existe a operadora de transporte e existe a operadora de serviços turísticos gerais. Uma operadora de serviços turísticos gerais, ela não opera transporte, principalmente aéreo. Já a operadora de transporte, ela também não opera serviços gerais, como por exemplo, uma companhia aérea. Uma companhia aérea não vende passeios que a própria companhia opera. Quem faz isso é uma operadora de turismo. Dessa forma, quando você quer vender uma passagem aérea, você vai precisar da consolidadora. Mas, Maicon, eu não posso pegar esse produto diretamente da operadora, da companhia aérea e vender para o cliente? Sim, você pode, mas para você fazer isso, você precisa ser um associado da IATA. Se você não sabe o que é IATA, eu vou deixar aqui nos cards, aqui em cima, para você assistir depois e entender melhor o que é IATA e também saber se vale a pena ou não você se tornar um associado para poder vender diretamente da operadora e não da consolidadora. Mas de forma mais simplificada, é muito mais interessante você trabalhar com uma consolidadora do que com a operadora de transporte, porque é muito complexo e um tanto quanto custoso. Quando você assistir o vídeo que eu vou deixar aqui em cima sobre a IATA, você vai entender melhor que é muito mais atrativo, muito mais interessante você trabalhar com uma consolidadora do que diretamente com uma operadora. Principalmente se você for um pequeno agente ou tiver uma empresa ainda enxuta, né? Que você não tem funcionários ou tem poucos funcionários. A não ser que você queira montar uma agência de viagem para escalar as vendas, para vender muito. Dessa forma, é muito importante que você tenha um código IATA, seja um associado da IATA, para poder interagir diretamente com os sistemas dessas operadoras de transporte. E aí, você conseguiu entender o que significa operadora, agência e consolidadora de turismo? Se você tem alguma dúvida sobre esse assunto, deixa aqui nos comentários que eu pessoalmente vou te responder. Se quiser sugerir algum tipo de conteúdo diferente aqui para esse canal, fique à vontade.
E também não esquece de deixar aquele like para fortalecer o canal, se inscrever e se você quiser receber os novos vídeos em primeira mão, ativa o sininho aqui, porque aí sempre o YouTube vai te mostrar os novos conteúdos que eu publicar. Agora eu vou curtir aqui o meu final de semana nas Ilhas Fifi e eu te vejo em um próximo vídeo.